Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Reis, capítulo 6. É uma passagem conhecida, mas acredito que pouco pregada, e eu quero compartilhar com os irmãos nessa data esse texto sagrado. Segundo livro dos Reis, no capítulo 6, eu leio aqui a partir do verso 1 até o verso 7. Por favor, queridos, me acompanhem. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão. Tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu Elide e disse: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: eu irei. E foi com eles. Chegados ao Jordão, cortaram madeira. Sucedeu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Oremos, queridos, mais uma vez. Pai Santo, nós abrimos a Tua palavra nessa manhã, queremos expô-la, e para isso nós necessitamos que o Teu Espírito nos traga iluminação, esclarecimento, e também nos ajude a entender e aplicar para o nosso coração essa passagem tão singular da Tua Escritura Sagrada. Ajuda-nos nisso nessa manhã. Trata com o nosso coração, alimenta-nos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os acontecimentos que nós lemos no livro, tanto no livro de 1 Reis, quanto no segundo livro de Reis, compreendem aí um período de pouco mais de 300 anos. E foi um período muito difícil para a história de Israel. Um período marcado por inquietações, um período marcado por preocupações. Havia naquela época fome, pobreza, havia idolatria. Então era um período pelo qual Israel estava atravessando, em que a gente vai perceber muitos milagres acontecendo, especialmente milagres que envolvem a vida do profeta Elias e a vida do profeta Eliseu. Era uma maneira de Deus dizer para o seu povo: os tempos são difíceis, mas eu estou com vocês. O meu poder e a minha provisão, ou a minha providência, está com vocês. E quando nós lemos a história de Eliseu, a história de Elias também, a gente vai ver alguns milagres que foram realizados através desse profeta. Como o nosso caso aqui está mencionando Eliseu, se a gente voltar um pouco as nossas páginas da Escritura Sagrada, nós vamos ver milagres que Eliseu está aqui realizando. Como, por exemplo, a partir do verso 4, nós já vemos Eliseu multiplicando o azeite da viúva, nós vemos ele ressuscitando o filho da sunamita, dando-lhe um filho.
providenciando para que ela pudesse gerar um filho, depois ele morre, depois é ressuscitado. Nós vemos a questão da morte na panela que é retirada, nós vemos a cura de Naamã, que tem que se banhar no rio sujo, nós vemos Geazi, que depois é atacado pela lepra, e aqui nós estamos vendo o machado flutuando. Então é um milagre, e esses milagres eles servem justamente para mostrar assim, ó, a crise sim, há uma situação que humanamente ela é impossível, mas Deus Todo-Poderoso está presente. E quando esse Deus Todo-Poderoso se faz presente sendo da sua vontade, a sua providência é uma grande realidade na história do seu povo. E aqui nós vemos então essa história tão peculiar, que é a história do machado flutuando, né? Aqui há a história a respeito de uma escola de profetas, que provavelmente ela deve ter tido seu início com Samuel, e que isso era muito comum depois, essas escolas de profetas. E aqui nós temos, nessa passagem lida, uma situação em que a escola cresceu, o espaço ficou muito pequeno, havia necessidade, portanto, de estender, de ampliar, de aumentar aquele espaço, e um dos profetas chega então para Eliseu, fazendo-lhe uma proposta: olha, o ambiente já ficou pequeno, nós precisamos ampliar, nós precisamos crescer, e a única maneira de fazermos isso é ir até o Jordão, cortar lenha, trazer vigas, trazer madeira, para que possamos então construir e ampliar a nossa escola. Eliseu concordou com aquilo e deixou que eles fossem. Aliás, eles pedem que Eliseu esteja junto com eles, e Eliseu então acompanha, e ali eles estão na beira do rio Jordão cortando madeira, e enquanto eles estão ali com o machado, eles com seus machados cortando as vigas, preparando o material, um dos profetas tem um incidente, quando o machado escapa do cabo e cai no rio, e aí ele fica desesperado, e dá um grito para Eliseu, e esse grito, esse socorro, esse pedido de socorro, vai até, é dirigido a Eliseu, e ele então diz: ah, meu Senhor, o machado é emprestado. E aí Eliseu, na mesma hora, Eliseu perguntou: onde que caiu? E aí Eliseu corta um pedaço de vara, joga a vara onde o machado estava, o ferro estava, e o ferro flutua, e ele então diz para o profeta: pode pegar o seu machado. E quando a gente ouve e lê um relato desse, a gente fica se perguntando, mas o que essa história pode nos ensinar? Por que o Espírito Santo nos deixou esse relato na Sagrada Escritura? Eu creio que aqui há várias lições, mas eu gostaria de destacar apenas duas lições importantes que trazem para nós a lembrança a respeito do poder e da providência de Deus para a nossa vida. Antes, a gente precisa apenas levar em consideração que, se você falar, mas por que ele ficou tão assustado porque perdeu o machado? O ferro hoje ele é muito barato. Para nós hoje, na nossa sociedade, no século XXI, o ferro é muito barato. Mas na época do Velho Testamento, em especial nessa época, o ferro era um mineral muito caro. E além de caro, ele não era fácil de ser encontrado. E aquela pessoa então estava trabalhando com um material muito caro, extremamente caro, raro, e ele então teria que depois prestar contas. Se era emprestado é porque não tinha dinheiro para comprar, e agora ele teria que devolver aquele
aquele equipamento. E agora, como é que ele vai comprar, onde vai comprar, e ele não vai ter dinheiro para comprar um equipamento tão caro naquela época. Por isso, o grito de desespero dele. Mas temos que considerar também que o machado não caiu num rio onde era rasinho e a água era clara, a ponto de você ver no fundo, olha, ali está ele, e só pular na água e pegá-lo. Rio Jordão era um rio sujo, lamacento, escuro, profundo. Não tinha a menor possibilidade dele pular na água para poder resgatar o seu machado. A situação, então, era uma situação difícil, não era uma situação fácil. Era uma situação que exigia ali naquele momento exatamente o que ele fez, um clamor por uma solução que não era uma solução meramente humana, embora teve ali alguma coisa de humano, mas havia necessidade, portanto, de uma providência maior ali. E aí eu entendo que essa história lembra ou nos ensina, em primeiro lugar, que nós podemos crer e confiar que Deus pode realizar os seus milagres na nossa vida. Ele pode fazer isso. Deus querendo, Ele pode fazer o impossível. Deus desejando, Deus querendo, Deus intervindo, Ele pode fazer isso, assim como Ele fez com o azeite da viúva, assim como Ele fez com a filha da sunamita, assim como Ele fez com a lepra de Naamã, assim como Ele fez aqui. Deus querendo, Ele pode intervir em situações humanamente impossíveis, difíceis, caóticas, para poder providenciar o seu socorro, o seu livramento, a sua ajuda para o seu povo. E hoje nós podemos encontrar aqueles que podem entender que quando a dificuldade é muito grande, a possibilidade de Deus agir é remota. Bom, mas a gente está vendo aqui uma dificuldade enorme, e aí parece estranho que Eliseu, para resgatar um machado, ele corta um pedaço de madeira, uma vara, e joga na água. O que isso tem a ver, uma vara, para poder trazer um machado de volta? Não há magnetismo envolvido, não há o galho ele não tem propriedades para atrair o ferro. Então por que Eliseu faz isso? Eliseu faz isso para mostrar que há situações na nossa vida em que apenas Deus agindo para poder trazer de volta o que se perde, o que está sendo destruído, o que está sendo desgastado. Apenas Deus agindo, o poder de Deus na nossa vida, na vida do seu povo, na vida da nossa igreja. A gente olha para a nossa confissão de fé, no capítulo que fala a respeito da providência ordinária de Deus, e o texto nos diz assim: na sua providência ordinária, Deus emprega meios, todavia Ele é livre para operar sem eles, para operar sobre eles, e inclusive operar contra eles, segundo o seu arbítrio. Irmãos, nós cremos num Deus que Ele pode fazer tudo o que Ele quer, tudo o que Ele deseja fazer para transformar uma realidade que pode ser aparentemente, humanamente impossível. Nós lemos histórias como Sara, que deu à luz aos 90 anos. Como isso é possível? Não fosse o poder e a providência de Deus? Impossível, sem dúvida. Nós vemos e lemos a história de Jesus curando uma mulher hemorrágica que sangrava por 12 anos. Veja, não são 12 horas, nem 12 dias, nem 12 meses, são 12 anos sangrando. Mas quando Jesus interfere, quando Jesus age,
resolve. É o machado flutuando quando há uma intervenção divina. Quando nós aconselhamos casais, por exemplo, e às vezes a situação é tão caótica, tão difícil, e quando nós humanamente olhando aquela relação de anos de crise, de confusão, de brigas, anos de desentendimento, onde ambos estão com o coração petrificado, endurecido e não vendo qualquer solução ou qualquer possibilidade de uma restauração, sabe o que nós normalmente, pastores, vemos? O poder de Deus entrando, penetrando na vida desse casal para trazer restauração. E eu não tenho dúvida, quando o casal crê que, não obstante todos os anos de desentendimento e crise, quando Deus age, é possível. É Deus fazendo o machado flutuar num casamento. Bom, nós servimos um Deus que tem todo o poder para fazer coisas impossíveis. Deus tem o poder para fazer. E a segunda coisa que nós aprendemos nessa passagem é que nós precisamos reconhecer a nossa necessidade e precisamos clamar pela ajuda. Porque é isso que aquele profeta, ao deixar o seu machado cair no rio, ele faz. Ele corre para o homem de Deus e pede ajuda. Ai, meu Senhor! É como se ele estivesse dizendo: o Senhor agora é a minha única solução. Veja, ele não entrou em desespero a ponto de pular no rio imediatamente. Ele não se precipitou mergulhando nas águas escuras e lamacentas do Jordão. Não vemos ele aqui se desesperando para achar aquilo que estava se perdendo. Mas o que nós vemos é esse homem indo à pessoa certa naquele momento, se dirigindo ao profeta e pedindo ajuda, e pedindo socorro. Ele se voltou para alguém que ele já tinha visto em ação, fazendo alguns milagres, efetuando mudanças, transformações, trazendo ajuda e auxílio a algumas outras pessoas. E ele diz: eu vou correr para o profeta Eliseu e vou pedir ajuda. E vou pedir ajuda. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, Eliseu, o Senhor é o único que pode me auxiliar agora. E considerando que Eliseu representava, era um profeta de Deus e, portanto, representava a presença de Deus ali, ele fez aquilo que deveria ter feito, ele buscou a Deus. Ele buscou o Senhor. E este é sempre o ensino da Escritura Sagrada. Em me vindo temor, hei de confiar em Ti. Busquei o Senhor e Ele me acolheu e me livrou de todos os meus temores. Isaías 49, irmãos, registra assim: haverá mãe que possa esquecer o seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. Então Deus nunca se esquece do seu povo, Deus nunca se esquece dos seus filhos. Quando Jeremias estava no calabouço, preso no calabouço escuro, Deus vem ao profeta, lá no capítulo 33 de Jeremias, Deus vem ao profeta e diz: Jeremias, clama a mim, e eu vou te responder. E eu vou te mostrar coisas grandes e ocultas que não sabes. Irmãos, o povo de Deus acredita em oração.
O povo de Deus acredita num Deus que responde orações. Estamos, sem dúvida nenhuma, atravessando momentos difíceis na história do mundo, por causa da pandemia. Quem diria que no início de março, a gente iria imaginar que nós ficaríamos tantos meses sem vir à igreja, quase um ano sem vir à igreja, sem a normalidade, porque ainda não estamos na normalidade. Quem diria? Sim, estamos vivendo tempos de inquietação e tempos difíceis. Mas o nosso Deus é um Deus que está presente com a sua igreja e com o seu povo. Esteve presente e está presente com o seu povo há 96 anos e vai continuar. É interessante, reverendo Sérgio inclusive me perguntou hoje como está o Mackenzie. Eu trabalho como capelão na universidade já há 10 anos. E ele me perguntando, como está o Mackenzie? Aliás, como está a educação no nosso país e as escolas? Vocês estão acompanhando, estão vendo o caos que as escolas estão passando? Fechadas. Mackenzie não teve aulas esse ano. Imagina, uma universidade que tem 43 mil alunos no campus de Higienópolis, diariamente. E que voltou de férias em fevereiro e em março já entra em recesso, entra em isolamento social. E ainda tivemos o vestibular no meio do semestre. Interessante. Quase 3 mil alunos se inscreveram, passaram, mas esses passaram, fizeram a matrícula e começam o curso. Já essa semana começaram o curso. E alguns reitores de várias universidades vêm até o Mackenzie perguntar, mas o que vocês estão fazendo? Uma universidade desse tamanho que não quebrou ainda, que consegue pagar o salário de todos os funcionários sem qualquer diminuição, sem diminuir, sem cortar, e mantendo muitos deles em casa, mesmo não sendo em home office, porque eles não têm condição de trabalhar, nem em home office, e não manda ninguém embora. Aí eles querem saber, o que acontece nessa universidade? O que tem essa universidade que continua mantendo o salário de todos os funcionários sem descontar e ainda recebe novos alunos para um próximo semestre? Que faz colações de grau online? É interessante, Dom Pedro I visitou o Mackenzie em 1880 e alguma coisa. Queria saber a fama daquela escolinha americana que estava fazendo tanto sucesso em São Paulo e no Brasil já naquela época. E aí as instalações foram apresentadas, a filosofia educacional foi apresentada, e quando Dom Pedro estava saindo, ele viu uma Bíblia aberta num determinado ambiente, e ele então quis saber, o que é isso? E aí Chamberlain, reverendo Chamberlain, missionário, fundador do Mackenzie, respondeu, essa é a Bíblia Sagrada. A nossa escola é uma escola confessional, amamos a Deus, servimos a Deus, dependemos de Deus nessa escola. E aí Dom Pedro, o imperador, diz assim, essa escola poderia ir muito melhor se vocês tirassem o ensino religioso dela. Ao que Chamberlain respondeu, caro imperador, essa Bíblia vai ficar aberta nessa escola enquanto essa escola existir. E o dia que essa Bíblia se fechar nessa escola, essa escola também vai se fechar. Queridos, o que mantém uma escola como o Mackenzie não é a competência dos seus gestores, embora eles sejam muito competentes. O que mantém
é um Deus que faz flutuar machado, inclusive dentro de uma universidade. Reverendo Jorge Correia, capelão, com a gente, lá no Mackenzie, ficou muito doente, adquiriu a Covid-19, e ele tem uma comorbidade muito séria, ele tem um problema de vascularização. O quadro dele é grave. E ele se internou depois de 2 semanas internado, depois de 2 semanas de UTI, já num estado muito delicado. Naquele final de tarde, ele estava para ser entubado. Já tinham virado ele de barriga para baixo. Ele estava para ser entubado. Tivemos uma reunião com alguns capelães apenas e com o chanceler. Nos foi apresentado o quadro extremamente crítico do reverendo Jorge. Conversei com o Jorge um dia antes, ele falou assim: Gil, eu não quero ser entubado. E com medo, e dizendo, se eu for entubado, eu não volto. Eu sei que eu não volto. Conversei com o chanceler e falei assim: essa noite eu vou passar a noite orando pelo Jorge. Me coloquei no lugar dele. Pensei na esposa, pensei nos filhos, pensei na realidade dele, pensei na gravidade. Eu falei, é hora de correr para Eliseu. Ai, meu Deus! E aquela noite eu passei orando pelo Jorge. Era a noite em que ele poderia ser entubado ou não. E a noite orando. A noite orando. No dia seguinte, tive a notícia de que ele não foi entubado ainda. 2 dias depois, ele já estava completamente fora de perigo, já se recuperando e teria alta. O que é isso? É um Deus que faz flutuar machado. É um Deus que faz o machado flutuar. Eu não sei qual é a dificuldade sua. Eu não sei qual é a dificuldade nossa. Mas Deus tem poder para fazer o que Ele quiser. Não sabemos o que Ele quer, mas poder Ele tem. Aí você fala assim, mas naquela época o profeta tinha um Eliseu para correr atrás dele. E talvez você pense, se eu tivesse um Eliseu aqui, né? Já pensou se a gente tivesse um Eliseu, quando a coisa ficar muito difícil, e você fala, meu Senhor, e chamar Eliseu? Acontece que nós temos um Eliseu. Eu tenho Eliseu. E você tem o Eliseu. E esse Eliseu é Jesus. Jesus, Ele está conosco. Constantemente Ele está conosco. Foi esse Jesus, esse Eliseu do Novo Testamento, que acalmou as ondas quando os discípulos estavam no momento em que achavam que ia morrer. E quando os discípulos clamam, ai meu Senhor, acorda porque nós vamos morrer. E você se recorda muito bem que Jesus se levanta e faz também um machado flutuar naquela hora. Quando Ele dá ordens para o mar, cala-te, emudece-te. A gente vê quando Ele chega para aquele paralítico e que dá ordem ao paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Foi Ele que ressuscitou a filha de Jairo. E é para esse Eliseu do Novo Testamento, é para esse Jesus que o apóstolo Pedro diz, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sim, nós temos também um Eliseu a quem nós podemos recorrer, para que também o nosso machado também possa flutuar. Deixa eu terminar.
A história de George Miller é uma história muito conhecida, de boa parte de nós. Ele foi um grande evangelista lá do século XIX, um evangelista inglês, e que foi o homem que construiu orfanatos, que cuidou de crianças. Ele pastoreou a mesma igreja por mais de 40 anos. E depois ele chegou ao momento da sua caminhada em que ele chamou a sua esposa e, em comum acordo, eles entenderam que era hora de deixar o ministério do pastorado para dar início ao ministério com orfanatos, para cuidar das crianças abandonadas na Inglaterra. E George Miller então começa os seus orfanatos. E ele então fundou mais de 100 escolas, construiu 5 grandes orfanatos e cuidou mais de 10 mil órfãos durante a sua vida. Mas é interessante, aqui é um ponto interessante, George Miller, naquela conversa que ele teve com a esposa de deixar o pastorado para começar o ministério com orfanatos, eles tomaram uma decisão. A decisão que eles tomaram foi a seguinte: querida, nós vamos começar um ministério, mas nós nunca vamos pedir dinheiro para ninguém. Não que isso seja errado, não que isso seja errado, isso não precisa ser um modelo para nós, mas o exemplo dele nos enriquece nesse momento. E ele então combina isso com a esposa: nós só vamos pedir dinheiro para Deus, não vamos sair por aí pedir dinheiro para ninguém. Mas quando a gente tiver necessidade, a gente corre para Deus, a gente fala com Deus, pede para Deus e Deus vai nos dar. E conta-se uma história interessante, e essa é a grande história que é tão conhecida, que em um dos seus orfanatos, um orfanato que tinha cerca de 500 crianças, naquela noite, um dos funcionários do orfanato chegou para George Miller e falou assim: George Miller, nós não temos mais comida na despensa, acabou tudo que nós temos aqui. Amanhã nós não vamos ter absolutamente nada para dar de comer às crianças. Agora não tem jeito, nós precisamos pedir dinheiro para as pessoas. E aí então, George Miller falou: nós vamos pedir dinheiro sim, mas é para Deus. E ele entrou no seu quarto naquela noite, dobrou os joelhos e passou a noite orando, pedindo que Deus estivesse mandando recursos. Naquela noite, por volta das 4h30, 5 horas da manhã, passa uma carreta, um caminhão carregado de leite e pão, quebra a roda do carro. Ronaldo Lidoro conta essa história. Quebra a roda da carroça. Eles entram, consertam a roda, sobe na carroça e continua. 50 metros à frente, a outra roda quebra. Agora não tem mais como a gente mexer nisso. Tinha 2 pessoas na carroça, uma pessoa era crente, a outra não era crente. E a que não era crente falou assim: olha, eu não acredito em Deus, mas alguma coisa Ele está querendo dizer para nós. Porque é a segunda vez que essa carroça quebra bem em frente, e esse orfanato. Vamos fazer o seguinte: tudo que nós temos aqui, leite, pão, tudo isso aqui vai estragar. Vamos ver se eles aceitam isso. Aí eles bateram na porta, 5 horas da manhã, bateram na porta daquele orfanato, explicou a situação: vocês querem o que nós temos aí, o pão e o leite? E eles: sim, nós queremos. Receberam, agradeceram, naquele momento já deram graças a Deus, porque chegou pão e leite às 5 horas da manhã. E o funcionário agora corre para George Miller e abre a porta, ele ainda está lá de joelhos orando. E ele então diz para George Miller: George Miller, impressionante, acabou de chegar um carregamento de pão e leite. Deus mandou pão e leite para a gente. E George Miller então respondeu: não me surpreende nem um pouco. Mais uma vez, Deus mostrando que Ele pode fazer um machado flutuar.
E é assim na minha vida, e é assim na sua vida. Tem sido assim em 96 anos de história dessa igreja, meus queridos irmãos. O convite de Deus para nós, através dessa passagem, é desafiar você a continuar confiando no poder de Deus. Continuar confiando num Deus que ouve quando nós clamamos por Ele. Porque o nosso Deus, Ele tem sim poder para entrar na nossa vida e para fazer coisas extraordinárias. Se você se submeter a Ele, se você correr para Ele, se você pedir, portanto, ajuda para Ele. Que Deus assim abençoe, continue abençoando a sua vida e continue abençoando, portanto, a vida dessa querida igreja. Deus assim nos ajude, Deus assim nos abençoe. Amém.